Oi, turma, tudo bem? Vamos continuar falando da teoria dos conjuntos? Então, quando a gente está falando dos conjuntos, a gente também consegue falar a respeito do conjunto das partes. Então, um conjunto das partes ele é formado por todos os subconjuntos de A, ou seja, eu consigo fazer grupos de A. Então, tem três propriedades que eu sempre vou seguir, que eu sempre vou ter o vazio como uma parte de A, o meu próprio conjunto A é um subconjunto de A, e através da fórmula de 2 elevado na n, eu consigo descobrir quantos elementos tem meu subconjunto de A. Então, aqui eu já trouxe, ó. Então, o meu conjunto P das partes de A, eu tenho que ver primeiro quem é o meu A. Bom, o meu conjunto A é o número 0 e o número 1, e eu quero fazer as partes. Então, quantos elementos eu tenho? 2, por isso expoente 2 aqui. Quanto que dá 2 elevado na 2? 4. Então, eu tenho que achar 4 conjuntos aqui. Então, olha aqui. Os subconjuntos, eles vão funcionar da seguinte forma. Eu vou ter o subconjunto do 0, que é de cada elemento sozinho. Então, do 0 e do 1. Depois, eu vou ter o próprio subconjunto. Lembra que tem essa propriedade também? E eu também vou ter o conjunto vazio. Aí, eu consegui 1, 2, 3, 4. Fechou. Não esqueci de ninguém e consegui montar todos os conjuntos das partes. Já nas operações com conjuntos, elas são bem tranquilas para a gente poder entender, elas são simples também. Então, eu coloquei quem são os conjuntos aqui do lado. Então, quando eu estou falando de união, ó, eu estou destacando todo mundo, eu estou falando assim, ó, eu quero todo mundo que está ali dentro, eu estou falando junta todo mundo, tá? Então, ó, quem que vai ficar esse subconjunto? Vai ficar esses números aqui, ó, 1, 2, 3, 5, o 6 e o 7, que são os números que estão aqui. Então, essa é a ideia de união, eu vou juntar todo mundo. Já na ideia da interseção, eu vou ver o que os dois têm em comum. O que esse conjunto e esse têm em comum? Nada, então eu tenho que responder vazio. Agora, finge que tem o número 3 aqui no conjunto B também. O que esse conjunto A e esse conjunto B têm em comum? O elemento 3, então eu vou falar que A interseção com B é somente o elemento 3, tá? Poderia falar isso também. Então, a interseção, eu estou pensando aqui, ó, só nessa parte aqui que eu estou destacando de vermelho, que já estava destacada de azul, que é o que os dois têm em comum, tá? E nas operações com conjunto, a gente também tem a diferença. Então, quando eu vou fazer A menos B, eu estou interessada no que eu tenho aqui no A, ó. Eu estou interessada sempre com o que está aqui na frente antes do menos. Já na diferença do B menos o A, eu estou interessada no que o B tem que o A não tem. Repara que essa parte aqui da interseção, ela não está pintada e isso é proposital. Por quê? Porque é como se eu falasse aquela brincadeira de criança que a gente fala assim, eu tenho, você não tem. O que o A tem que o B não tem? Bom, o B só tem esse pedaço aqui, então são esses elementos que me interessam, tá? A mesma coisa aqui, o que o B tem que o A não tem? É o que me interessa. A gente também tem alguns problemas que a gente resolve através de conjunto, mas é bem tranquilo de a gente fazer. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Pensa que numa escola a gente tem 85 alunos que vão jogar basquete, 75 alunos que jogam futebol e 17 que vão fazer os dois esportes. Então, o que a gente tem que começar pensando aqui para a gente poder resolver? Se a gente vai somando direto os números que estão ali, a gente está somando, inclusive, os alunos que jogam basquete e futebol. Então, é mais fácil a gente fazer essa representação aqui de conjuntos que vai ficar mais fácil. Eu sempre começo pelo que eles têm em comum. Então, quem é o aluno que joga basquete e futebol? Ó, são 17 alunos, então eu preencho 17 aqui. Depois eu vou pensar no seguinte, eu vou voltar no texto e vou ler quantos alunos praticam basquete? 85. Só que 85 tem que ser todo mundo que está aqui dentro. Só que eu já tenho aqueles 17 ali, certo? Como eu já tenho aqueles 17 ali, eu tenho que pegar esses 75 e descontar esses 17, que vai ficar 68. Então, para não confundir, eu vou deixar só os 68 aqui. Agora, eu sei que são 75 jogando futebol. E é a mesma situação, só que desses 75 eu já sei que tem 17. Quanto que dá 75 menos 17? Vai ficar 58. Então, deixa eu apagar esse 75 para não confundir. Opa, foi demais. Então, deixa eu apagar aqui. Então, 58. Então, quantos alunos responderam a pesquisa? Bom, responderam 68, 17 e 58.
Me ajuda aí, ó, quanto é que dá 68 mais 17 mais 58? Dá 143. Então, 143 alunos responderam essa minha pesquisa, tá bom? Ó, outro exemplo para a gente fazer aqui, ó. O A e o B. Ele está falando que o B está grávido do A. Então, olha só, cadê o conjunto B? O conjunto B está aqui. Quem é o conjunto A? O 0 e 1. Eu tenho 0 e 1 dentro do conjunto B? Não. Então, eu vou falar que ela é falsa, tá? Porque o conjunto A não está contido em B. Agora, olha a letra B. Tem o subconjunto de 1, tá? O subconjunto 1, ele está contido dentro do A? Não, ele também não está contido. Ele está contido dentro das partes de A. Do A mesmo ele não está. Eu posso falar que o A está contido em C? Ó, eu tenho o conjunto A e C? Sim, essa daqui é verdade. Agora, eu posso falar que o C, ele não contém o conjunto B? Ó, quem é o meu B? É o 3, o 2 e o 0. O 3, o 2 e o 0. Então, não, né? Essa aqui é falsa, porque ele contém sim. Então, essa daqui é verdadeira, porque se uma é falsa, outra é verdadeira, né? E eu posso falar que o elemento 0, né, ponto vírgula 2, ele pertence ao conjunto B, ele pertence ao subconjunto do B, por isso que ele é falso, tá? Ele pertence às partes do B. Então, quando eu falar das partes do B, daí sim, daí ele vai pertencer, tá? E a gente tem que prestar atenção em algumas coisas aqui. Esse subconjunto aqui, ele é um conjunto ou ele é um elemento, tá? Quando ele está escrito, o B, por exemplo, que ele é o número 0, 2, tá? E daí eu vou ter assim 0,2, aí ele é um elemento, porque ele está sendo anunciado dentro do meu conjunto, tá? Como ele não está sendo contado ali, aí aqui é falso, porque esse aqui não podia ser pertence, tinha que ser um contém. Outro exemplo aqui. Uma atividade com 2 questões foi aplicada em uma classe de 40 alunos. Os resultados apontaram que 20 alunos haviam acertado as 2 questões. 35 acertaram a primeira questão e 25 a segunda questão. Então, vou anotar aqui, ó, primeira questão e segunda questão. Faça o diagrama e calcule o percentual de alunos que acertou apenas uma questão. Então, a gente sabe que a classe tem 40 alunos. 20 alunos, ó, acertaram as 2 questões, então 20 vem aqui. 35 acertaram a primeira questão, só que em 35 a gente tem alguns que acertaram a segunda também, né? Então eu tenho que fazer 35 menos 20, então vai ficar 15, então vai ficar aqui. E 25 acertaram a segunda, então 5 alunos somente acertaram a segunda. Então ele pergunta aqui, ó, qual o percentual de alunos que acertou apenas uma questão? Bom, eu tenho 15 alunos que acertaram a primeira, mais 5 que acertaram a segunda. Eu tenho 20. Então, 20 acertaram pelo menos uma questão, de um total de 40. Aí eu posso simplificar, então a gente tem que fazer a fração equivalente. Eu chego em 1/2, eu fico com 50%. Então, metade da sala acertou pelo menos, tá, uma questão. Minto, acertou apenas uma questão. Outra situação que a gente tem aqui, ó. O dono de um canil, ele vacinou todos os seus cães, sendo que 80% contra parvovirose e 60% contra sinomose. Determine o percentual de animais que foram vacinados contra as 2 doenças, tá? Então, essa aqui a gente vai ter que fazer diferente. Então, a gente tem a vacina 1 e a vacina 2. Então, a gente pode falar aqui, ó, que é a vacina parvovirose e a sinomose. Eu sei quantos alunos foi ótimo. Eu sei quantos cachorros foram vacinados com as duas? Não sei, represento por X. Então, a parvovirose foi 80 menos X e a sinomose foi 60 menos X. Então, quando eu somo todos esses animais aqui, ó, eu tenho 80 menos X mais 60 menos X, eu vou ter igual a 100. Por quê? Porque eu estou deixando o 60 e o 80, que são os valores de porcento. Como eles são valores de porcento, eu posso entender que eu vou ter 100% desses valores, tá? Menos x mais x eu posso cortar. 80 mais 60 dá 140. Vem o 100 para cá negativo. O menos x vai para o outro lado positivo. Eu descubro que foram 40% dos animais, tá? Que foram vacinados com as duas
vacinas contra as duas doenças, tá bom? Então, até a próxima aula.